Boa noite a todos e todas, tudo bem? Sou Leonardo Carvalho, presidente do IBDFANDEF, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui recebendo no IBDFANDEF, de forma virtual, o nosso querido professor Fred Didier. Quem advoga, quem estuda o processo civil, com certeza já estudou nos seus livros, nos seus artigos. Então, para a gente é um prazer enorme. Muito obrigado, professor. E para dar início ao nosso evento de hoje, eu vou passar a palavra para a nossa presidente, Helena Larios. Por favor, você está com a palavra. Obrigada, doutor Leonardo. Faço minhas as suas palavras. É uma honra ter aqui o professor Fred Didier conosco em assuntos tão importantes, né? A Comissão de Processo Civil do IBDFANDEF tem tentado auxiliar, né, toda a gama, né, dos participantes do IBDFAN em alguns temas alguns temas que causam extrema dificuldade. Então, né, vislumbrando isso, nós pegamos alguns desses temas e pedimos ao professor Fred para poder fazer a abordagem. E aqui hoje vamos tratar de tutelas de evidência e negócio jurídico processual. O professor Fred vai fazer uma explanação e depois nós vamos abrir para perguntas. E aqui eu vou pedir a gentileza do seguinte: quem quiser fazer a pergunta, faz a inscrição lá no chat, que aí a gente vai seguir a ordem de inscrição que está lá no chat, tá bom? Para não ficar confuso no momento e não atrapalhar a explanação do professor. E nós temos aqui o professor conosco, mais ou menos por 1 hora, tá? Então, professor Fred, vou lhe apresentar, o professor Fred Didier é advogado, é professor de processo civil na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia, é autor de diversos livros, né, foi participante da comissão que ajudou na elaboração do CPC de 2015, né, participou diretamente na elaboração, faz parte da Academia de Letras da Bahia, né, professor? E ainda foi, recentemente, o autor de processo civil mais citado no Brasil. Então, é uma honra, professor, e fique à vontade, a palavra está com o senhor. Muito boa noite, minha cara. Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite de Leonardo, que é quem manda aí no IBDFAN do Distrito Federal. Agradecer a participação de Helena nessa intermediação. Agradecer a presença de vocês aqui. Dizer que a Mazola está aqui, Marcelinho Mazola está aqui. Estou ouvindo aqui mandar meu abraço para a Mazola, grande rubro-negro. Quem puder abrir a câmera, eu sei que nem todo mundo pode abrir, mas Mazolinha, quem puder abrir a câmera é sempre bom, porque a gente se sente mais dando aula para pessoas reais, né? A gente vendo a reação das pessoas. Mas eu sei que nem todo mundo pode abrir a câmera. Mas quem puder, eu agradeço. E veja, a Helena me pediu para falar sobre 2 temas. São temas assim, um pouco aleatórios, né? Um não tem muito a ver com o outro, mas eu imagino que sejam 2 temas que, por terem algum elemento de novidade, não muito, mas algum elemento de novidade, tenham despertado a curiosidade de vocês numa eventual aplicação em processos de família. Vamos conversar um pouco sobre tutela da evidência. Esse nome, que é um nome um pouco estranho, né? Soa um pouco, talvez, técnico demais, mas foi um nome consagrado no Código, inspirado em alguma doutrina, sobretudo a doutrina do ministro Luiz Fux, cuja tese de titularidade na UERJ, 94, 95, foi sobre tutela da evidência e tutela da segurança. Ele fez essa dicotomia, depois Adroaldo Furtado Fabrício também encampou essa dicotomia para explicar um fenômeno, que eu vou explicar que fenômeno é esse, e aí vem o CPC novo e consagra com essa terminologia. Então, para a gente entender tutela da evidência, a gente tem que saber o que é antes tutela provisória. Tutela provisória é um gênero. É um gênero do tipo de decisão fundada em cognição sumária. O que é uma decisão fundada em cognição sumária? É uma decisão
que se baseia em elementos de cognição ainda não definitivos. O juiz ainda não exauriu o debate sobre o tema, a instrução e o debate sobre o tema, e decidiu com base em elementos cognitivos ainda sumários. Portanto, uma decisão fundada em cognição sumária é uma decisão que é provisória. Daí o nome tutela provisória, porque ela se funda numa cognição que ainda é incompleta, que ainda não se perfez, que ainda não foi aprofundado o suficiente. Se contrapõe, portanto, à ideia de tutela definitiva. E essa diferença é uma diferença que tem alguma relevância dogmática, porque a tutela provisória, exatamente porque fundada em cognição sumária, ela não se estabiliza com a coisa julgada, enquanto a tutela definitiva, ela tem aptidão para se estabilizar com a coisa julgada. Pois bem, aí vem o ponto. Se a gente for examinar o tema numa visão bem ortodoxa, o juiz não poderia dar uma tutela provisória, porque a lógica é a seguinte: o juiz só pode dar decisão, só pode atribuir direito a alguém quando ele tiver convicção plena disso, quando ele tiver certeza disso. Então, seria preciso esperar o processo todo terminar para o juiz atribuir a quem tem razão o direito que aquela pessoa tem. Então, havia uma relação muito clara antigamente, entre certeza e efetivação do direito. Então, eu só poderia efetivar o direito reconhecido definitivamente. Razão pela qual qualquer possibilidade de uma tutela fundada em cognição sumária, tutela provisória, teria que ser visto como uma coisa excepcional. Então, a tutela provisória era uma coisa excepcional. Tão excepcional que, antigamente, era algo permitido apenas em alguns procedimentos especiais. Então, você via tutela provisória nas possessórias, você via tutela provisória na ação de alimentos, você via tutela provisória no mandado de segurança. Era sempre uma coisa excepcional. Eu acho que tem gente com o microfone aberto. Era sempre uma coisa excepcional. Por quê? Porque a regra não poderia ser permitir que a tutela provisória fosse concedida. Veja, no entanto, que o âmbito do direito de família sempre foi muito propício à tutela provisória, porque sempre se reconheceu a necessidade de decisões mais rápidas, dadas antes do trânsito em julgado. Notem, por exemplo, que ainda com base no Código de 73, você tinha um pedaço do Código, veja, no Código de 73, no modelo de 73, ou seja, na versão original do Código, ainda de 73, você tinha lá a previsão expressa de alimentos provisionais, previsão expressa, porque, além da previsão da lei de alimentos, havia os alimentos provisionais no CPC, e havia no CPC o artigo 888, que é um artigo que as pessoas esquecem, mas ele era um artigo que permitia uma tutela provisória em muitos casos de família, como, por exemplo, a separação de corpos e o afastamento do cônjuge do lar. Isso, veja, eram questões importantes no direito de família e se permitia tutela provisória nesses casos. Então, embora excepcional, o Código de 73 permitia, em alguns casos de família, a tutela provisória. Pois bem, eu acho que o ADM está com o microfone ligado. O que aconteceu a partir de 94? A partir de 94, houve uma grande revolução do sistema passado, né? E se permitiu a generalização da tutela provisória. A tutela provisória de caráter satisfativo, que é a que nos interessa aqui, passou a ser admitida genericamente. Quer dizer, o que antes era uma coisa excepcional de alguns procedimentos especiais se generalizou a partir de 94. E, de lá para cá, o sistema foi admitindo a tutela provisória em diversas situações, até que veio o Código de 2015 e ratificou tudo isso e organizou um sistema que até então estava caótico. Pois bem, a tutela provisória, ela costuma basear-se em dois tipos de fundamento. Ou seja, a lei autoriza a tutela provisória basicamente em dois grandes tipos de fundamentação.
O primeiro tipo de fundamentação utilizado pela lei para autorizar a tutela provisória é a urgência. É a urgência. Ou seja, a lei autoriza, em alguns casos, que o juiz dê tutela provisória quando houver perigo. Perigo de quê? Perigo que um dano ocorra, perigo que um ilícito ocorra. Então, se houver risco de dano ou houver risco de um ilícito ocorrer, então, essas duas hipóteses, surge a situação de urgência que autoriza a tutela provisória. O outro tipo de fundamentação que a lei usa para permitir a tutela provisória é a chamada evidência. O que é a evidência? É a existência de um conjunto de elementos probatórios, tanto uma espécie de justa causa ou elementos mínimos de evidência. Olha o nome aí, evidência. Evidência aqui é utilizado no sentido quase que um anglicismo, porque vem de evidence. Evidência aqui é de evidence, que é prova em inglês, né? Então, a tutela da evidência é uma tutela baseada em prova. Perceba que ela não se baseia em perigo, ela se baseia em prova. Prova. Em elementos probatórios e não no perigo. A razão que justifica a tutela da evidência não é a existência do perigo, mas sim o fato de a parte ter demonstrado de modo muito suficiente que o direito dele é um direito evidente e, portanto, deve ser tutelado já, imediatamente, porque estaremos de lado. Nunca se precisou. A liminar numa ação munitória é uma liminar de evidência. Nunca se precisou de urgência para uma liminar numa ação munitória. A liminar numa ação de despejo, por falta de pagamento, é uma liminar de evidência. Não se precisa de urgência na liminar numa ação de despejo. Então, sempre houve hipóteses específicas de tutela da evidência. O que o legislador do Código de 2015 fez foi ampliar essas hipóteses, criando hipóteses genéricas de tutela da evidência, boa parte delas reunidas no artigo 311 do CPC. 311 do CPC consagra a tutela de evidência. Ou melhor, consagra 4 hipóteses de tutela de evidência. Há outras espalhadas no ordenamento, mas essas 4 delas do Código, 4 delas estão previstas no 311. Das 4, uma é bem específica, que é a do inciso 3 do 311, que diz respeito apenas à ação de depósito. Então, a tutela de evidência da ação de depósito é bem específico. Era um tipo de tutela de evidência previsto num procedimento especial. Aí eles extinguiram o procedimento especial da ação de depósito e colocaram dentro do procedimento comum. Já as hipóteses dos incisos 1, 2 e 4 do 311 são hipóteses genéricas de tutela de evidência. Servem a qualquer tipo de direito, o que, evidentemente, serve também para as ações de família. Quer dizer, as ações de família, no contexto das ações de família, se você encaixar nas hipóteses do inciso 1, 2 ou 4 do CPC, se permite tutela de evidência. Uma observação importante é a seguinte: a tutela de urgência, que é a tutela que supõe perigo, ela não dispensa o mínimo de prova. Ou seja, não existe tutela de urgência, não é possível tutela de urgência com 0 prova. É preciso que haja algum elemento de evidência que, aliado à urgência, permita a tutela provisória. Então, a tutela de urgência não é uma tutela de urgência pura. A tutela de urgência é uma tutela que pressupõe perigo mais probabilidade do direito. A da evidência é que é uma tutela pura, no sentido de que só basta a demonstração de uma das situações de evidência previstas em lei. Situações de evidência como, por exemplo, a ação de alimentos. Eu esqueci de dizer isso. A liminar da ação de alimentos, lá da lei de 68, é uma liminar de evidência. Perceba que a lei ela é bem clara. Se o autor prova o vínculo de parentesco, a liminar é concedida. Não há necessidade de demonstrar perigo. Quer dizer, a liminar é baseada no documento que prova o parentesco. Então, é uma tutela de evidência, aquela da lei de 68.
Então, a lei ali, ela estabeleceu a situação de evidência que autoriza a tutela provisória. Qual é? A comprovação do vínculo de parentesco. Outras situações de evidência que autorizam a tutela de evidência estão lá no 311, como eu disse. 3 delas bem aplicáveis às ações de família, incisos 1, 2 e 4. Pois bem, então, respondendo à pergunta, primeira pergunta, e indo para metade da minha exposição, porque eu vou dividir aqui em 2 partes para poder falar dos 2 temas. O artigo 311, regra geral da tutela da evidência, pode se aplicar em ações de família? Claro. Veja, o inciso 1 do 311, ele prevê a tutela da evidência em caso em que houver abuso de direito de defesa. Não pode haver abuso de direito de defesa em casos de família? Claro que pode. E até me perguntaram antes se seria possível um divórcio, divórcio liminar. Divórcio liminar. Muitos juízes estão dando divórcio liminar. A partir do momento em que se reconheceu que o direito ao divórcio é um direito potestativo, portanto, não há defesa contra o direito a se divorciar, pode haver defesa contra, evidentemente, os reflexos disso, partilha, guarda, enfim, os reflexos do divórcio se pode defender, mas quanto ao direito ao divórcio não tem defesa, os juízes estão dando divórcio, uma espécie de divórcio liminar, que seria quase com uma providência cartorária, no fim das contas, o que a Constituição a emenda constitucional 66, né? Ela, no fim das contas, fez isso. Ela criou um direito potestativo ao divórcio que, no fim das contas, deveria ser exercido em cartório. A pessoa vai lá e se divorcia. A outra parte não tem muito o que fazer. O que vai se discutir é exatamente as consequências disso. Veja o inciso 2, que fala em tutela da evidência quando o pedido é baseado em precedentes obrigatórios. Isso também pode acontecer em direito de família. A pretensão da parte, uma pretensão de família da parte, se baseia em precedente que seja obrigatório. Então, por que não dar tutela da evidência com base no inciso 2? E a do inciso 4, que talvez seja a hipótese que vai ser mais comum no 311 em caso de família, é aquela em que o juiz ele se depara com a situação em que a prova documental trazida pelo autor não conseguiu ser infirmada pela prova documental trazida pelo réu. Então, imagine que haja fatos que só se provam por documento e a prova documental do autor provou esses fatos e o réu não conseguiu apresentar uma contraprova. Nesses casos, o juiz pode dar tutela provisória de evidência, com um acréscimo. Ele pode fazer as duas coisas, ele pode dar tutela provisória de evidência e julgar antecipadamente. Por que isso é interessante? Julgar antecipadamente e dar tutela provisória de evidência, as duas coisas. Porque se ele faz isso, ao mesmo tempo, ele julga antecipadamente e dá tutela provisória, a apelação contra essa decisão não vai ter efeito suspensivo. E aí a apelação não ter efeito suspensivo, a decisão já vai produzir efeitos imediatamente. Então, isso é bem interessante pensar a tutela de evidência sob essa perspectiva. Pois bem, agora vamos para a segunda parte da exposição com um assunto que aparentemente não tem nada a ver com o primeiro. Então, é o caso de a gente fazer mudar a chave, né? Reseta, começa de novo. Negócios processuais. O que é um negócio processual? E aí a gente vai conversar sobre a aplicação disso em casos de família. Repare bem, negócio processual é um negócio jurídico. Então, o que a gente sabe sobre negócio jurídico, a gente pode aplicar ao negócio processual. A peculiaridade é que o negócio processual é um negócio jurídico sobre o processo. Por isso que é um negócio processual. O que você negocia é o processo. E é importante fazer essa observação aqui para vocês entenderem o que significa isso. Imagine que nós estejamos brigando num processo. Então, eu estou cobrando de Helena uma dívida dela. Nós podemos fazer um acordo sobre a dívida. Olha, Helena, você vai pagar em 10 vezes. Beleza? Aí ela concorda. Beleza. Aí a gente faz o acordo sobre a dívida. A gente faz o acordo sobre o litígio. Sobre o litígio. Mas a gente pode não chegar a um acordo sobre o litígio, mas fazer um acordo sobre o modo como o litígio vai ser processado. A gente pode, por exemplo, fazer um acordo para dizer que aquele litígio só vai para o judiciário se houver mediação antes. Ou aquele litígio, indo para o judiciário, os prazos serão em dobro.
Perceba que aí não é um negócio sobre o litígio. Kelly está com o microfone aberto. Aí não é um negócio sobre o litígio. Aí é um negócio sobre o modo como o litígio vai ser resolvido em juízo. É diferente. É mais ou menos como se a gente fosse jogar uma partida de futebol amadora, Mazolinha gosta muito disso, marca uma pelada para jogar num campinho desse aí. E a gente define antes da pelada o seguinte: olha, aqui não tem escanteio, lateral pode se cobrar de pé, com o pé, não precisa cobrar com a mão, imprensado da defesa e é de 2 para a próxima, é de 2 para de fora. Isso são regras do jogo, não são regras para definir quem vai vencer. Você não faz um acordo sobre quem vai vencer. Você vai fazer um acordo sobre como o jogo será jogado. O negócio processual é um negócio sobre o jogo. Você negocia sobre o processo, sobre o modo como o processo vai se processar. E aí, vejam, como é que eu posso negociar sobre o processo? O que é negociar sobre o processo? Parem bem, o processo é, a um só tempo, duas coisas. Verei minhas mãos aqui. O processo é, a um só tempo, duas coisas. De um lado, o processo é um conjunto de atos. Petição inicial, despacho, citação, audiência, contestação. Uma série de atos que vão se sucedendo e vão montando o processo como um conjunto de atos. A soma desses atos a gente chama processo. Então, o processo é, em um sentido, um conjunto de atos. Só que, num outro sentido, o processo é um conjunto de posições jurídicas. O processo é um conjunto de direitos, deveres, capacidades, poderes, ônus, faculdades, que a gente exerce no processo. Então, direito de recorrer, direito de contestar, direito de pedir, poder de julgar, poder de instruir. Esses poderes jurídicos que surgem em razão do processo, contestar, recorrer, alegar, provar, pedir, formam o processo também. Então, o processo é um conjunto de atos e um conjunto de poderes jurídicos. Eu posso negociar sobre essas duas coisas. Eu posso, por exemplo, negociar que a perícia vai ser oral. Então, eu faço um acordo para que a perícia seja oral. Isso é negociar sobre um ato do processo. Eu posso negociar que as intimações serão por e-mail ou por WhatsApp. Se eu negocio que a intimação vai ser por WhatsApp, eu estou negociando sobre a forma de um ato do processo, que é a intimação. Então, eu negocio sobre a forma da intimação, que é um ato do processo. Se eu renuncio ao recurso, eu estou abrindo mão de um direito de recorrer. Então, eu estou negociando sobre os direitos aqui. Então, eu renuncio ao recurso, eu desisto do recurso. Se eu, por exemplo, faço um foro de eleição, o que é o foro de eleição? Eu escolho a competência, eu defino a competência. A competência é um poder processual. Perceba que eu posso negociar sobre o processo mudando o modo como o processo se organiza e eu posso negociar sobre o processo mudando as situações jurídicas do processo. Pois bem, imagine que esses poderes, que o negócio jurídico processual, ele agora tem permissão expressa no código e permissão de que negócios sejam negócios atípicos. Atípicos. Ou seja, as partes podem criar um negócio jurídico processual. Bolar um. E eu quero dar para vocês alguns exemplos reais de negócios processuais em família que eu fiz. Eu fiz como advogado. Esses são reais. Eu fui contratado para advogar para uma moça num divórcio litigioso. E aí nós propusemos a ação, divórcio litigioso. Evidentemente, o litígio estava nas consequências do divórcio, não no divórcio em si. E conseguimos uma liminar para bloquear metade do patrimônio financeiro do réu. Metade do patrimônio financeiro do réu. Ele ficou muito chateado, como você supõe. Sobretudo porque
metade, esse patrimônio financeiro dele estava alocado em excelentes fundos de investimento, daqueles que, se você sai, você não volta, você não tem mais como entrar no fundo, são fundos fechados. Pois bem, vem o juiz e fez como qualquer juiz no automático faria. Bloqueou e mandou transferir o dinheiro para a conta do juízo. Ele mandou pegar o dinheiro que está nos fundos espetaculares e transferir para a conta do juízo. A advogada do réu me procurou, dizendo assim: Fred, vamos tentar fazer um acordo? Vamos. Vamos começar a negociar? Vamos. Mas a gente tem uma coisa, a gente tem que tomar uma providência rápida. A gente tem que impedir que o juiz tire o dinheiro dos fundos. O dinheiro tem que ficar lá. Isso vai ser ruim para todo mundo, quer dizer, para os dois. Então, o que é que a gente faz? Eu fiz: não tem problema, a gente entra com uma petição comunicando que autora e réu negociam que o depositário do dinheiro será onde o dinheiro está hoje, aquele que guarda o dinheiro hoje, e não o banco do juízo. O que é que nós fizemos? Nós escolhemos o depositário convencional, o depositário consensual. Além disso, propus a ela o seguinte: como nós começaríamos uma negociação, para ela não ter que agravar e já contestar os prazos correndo, a gente pediu a suspensão do processo, suspensão convencional do processo, outro negócio, e, além disso, firmamos entre nós uma trégua, um armistício. O que é isso? Foi colocado no documento. Nenhum de nós poderia ir ao judiciário enquanto a negociação estivesse em andamento. Nenhum de nós poderia pedir nada, entrar de noite com uma liminar qualquer, nada, não poderia pedir nada. Ficaremos em trégua enquanto o processo estiver em andamento. Ou seja, nós fizemos um pacto de não postular. Um pacto recíproco de não postulação, de não pedir, enquanto a negociação estivesse em andamento. 6 meses depois, o acordo quanto ao litígio estava feito e o processo acabou. Estou falando aí de uma causa de família ultra litigiosa, não tinha nada de amizade, mas os advogados, ambos, o da autora e do réu, fizeram o melhor para os seus clientes. E o melhor para os seus clientes era negociar o andamento do processo, enquanto eles não chegavam a um acordo quanto à solução do litígio. E a negociação sobre o andamento do processo permitiu um clima mais favorável a que eles chegassem a um acordo quanto ao litígio. Porque os negócios processuais servem também para isso, para criar caminho, ou facilitar o caminho para resolver o litígio por acordo também. Então, você resolve não só o modo como o processo tramita, mas também o próprio litígio fica com um caminho mais fácil para ser resolvido consensualmente. E esse caso, repito, que é real, também serve para mostrar o equívoco de quem acha que negócio processual não se celebra com processo em andamento. Tem gente que não sabe o que é negócio processual e até hoje fala assim: ninguém com processo em andamento negocia, porque o conflito já está instaurado. Sempre que eu ouço alguém falando sobre isso, eu tenho sérias dúvidas sobre se essa pessoa advoga. Tenho sérias dúvidas sobre isso, sérias dúvidas. Porque uma pessoa que advoga no contencioso já se deparou, sem dúvida alguma, inúmeras vezes, com negociações com a outra parte. Se é possível negociar com a outra parte a solução do litígio, não é possível solucionar um bom andamento do litígio? Mas isso acontece toda hora. Desde coisas simplórias como: vamos diminuir aqui o tempo de sustentação oral, cada um fala 10 minutos. Isso é um negócio processual. Quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz isso inúmeras vezes. Isso é um negócio processual singelo, mas é um negócio processual. Estamos acordando a diminuição do tempo que a lei nos garante.
Então, vocês têm que ficar sempre com a cabeça muito aberta para esse tipo de coisa. Mas eu vou dar um segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte, também real. Um casal me procurou com o seguinte problema. Eles não queriam se divorciar. Olha o problema, eles não queriam se divorciar. Mas tinham passado por uma crise. E o problema é, Fred, a gente não quer se divorciar. A gente quer tentar ainda manter o casamento. Mas a gente quer deixar tudo pronto para o caso de um dia a gente querer se divorciar. Então, a gente quer fazer uma espécie de pré-divórcio. Se a gente se divorciar, todo o divórcio regulamentado já, durante o casamento, sem querer divorciar. É possível? Por que não? Isso não é um pacto antinupcial, porque o casamento já existe. Isso não é um acordo de divórcio, porque eles estão juntos. Eles não querem se divorciar. Aí eu chamei esse acordo de acordo nupcial, que não é pré-nupcial, nem é de divórcio. Eu chamei de acordo nupcial. E nesse acordo, a gente definiu... peritos em meio ambiente. A gente definiu tudo do divórcio. Até modo de calcular imóvel. O patrimônio deles era grande. Para evitar dúvidas... Ele está com o microfone aberto. Para evitar dúvida, na hora da partilha, né, de saber a metade de cada um, pegamos os imóveis mais importantes, estabelecemos um modo de calcular o imóvel e quem teria preferência na aquisição daquele imóvel ou não. Já se decidiu previamente que nenhuma ação de divórcio ou de separação poderia ser ajuizada sem prévia tentativa de autocomposição extrajudicial e já escolhendo quem era o mediador. Já se decidiu, inclusive, nesse acordo, quem era o intérprete oficial do instrumento do acordo. Então, se eles tivessem dúvida sobre alguma cláusula do instrumento, eles teriam que provocar esse intérprete oficial. Já definido por eles já escolheram, olha, ele vai dizer qual é a interpretação correta. É esse sujeito. Vejam, está dito lá o seguinte, essa cláusula é meu xodó. Está dito lá o seguinte, se eles forem para a justiça, nenhum dos dois poderia juntar aos autos nenhuma prova relativa à intimidade do casal. Não poderia juntar nude, não poderia juntar foto íntima, não poderia juntar carta íntima, não poderia juntar vídeo. Nada relativo a fatos da intimidade do casal poderia ser juntado aos autos, porque é irrelevante isso para o processo de divórcio e separação. E se juntasse, multa de R$500 mil por cada documento juntado. E que os mensais eram dinheiro que eles poderiam pagar. Então, a multa de R$500 mil por cada documento ilícito juntado. O que é que a gente fez aí? A gente fez um acordo, uma cláusula anti-baixaria, um acordo, observem bem, um acordo que definiu uma prova ilícita negocial. A gente aprende que prova ilícita é aquela proibida por lei. Está errado. Prova ilícita é aquela proibida pelo direito. E se é proibida pelo direito, pode ser proibida por um negócio. As partes podem definir que aquela prova é uma prova ilícita no litígio delas. No litígio delas. Então, quando a gente pensa assim, mas casos de família são sempre direitos indisponíveis, isso é uma balela. Quem só diz que caso de família é direito disponível, quem não advoga do caso de família. Caso de família existe para ser objeto de acordo. Os próprios juízes de família vão tentando fazer com que o processo se encaminhe para um acordo. Quando está muito litigioso e não tem acordo, eles seguram o processo lá no gabinete até que faça um acordo. Processo de família se faz acordo. Mas se tiver incapaz, você vai fazer o acordo e o Ministério Público vai ser ouvido. Se lesar o incapaz, o acordo não vai ser homologado. Não é porque tem incapaz envolvido que não se pode fazer acordo. E é curioso porque a Helena me mandou uma pergunta mais cedo, que já tinha sido feita, sobre por que negócios processuais não existem. Não existem para quem? Veja, meus caros. Veja bem. Em 2018,
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou 2 portarias para regulamentar negócios processuais em execução fiscal. Por causa dessas 2 portarias, em 2019, veio a Lei de Liberdade Econômica e previu expressamente negócio processual em execução fiscal, inclusive fazendo expressa menção ao artigo do CPC sobre negócio processual e fazendo expressa menção a esse nome, negócio jurídico processual, que até então era um nome doutrinário e passou a ser um nome previsto em lei expressamente com a Lei de Liberdade Econômica de 2019. A Lei de Transação Tributária cria negócios processuais no âmbito tributário. A Lei de Falência e Recuperação Judicial de 2020 expressamente tem um dispositivo que diz que os negócios processuais se aplicam em recuperação judicial e falência. Expressamente. O pacote anticrime e depois a Lei de Improbidade Administrativa permitem negócios processuais, sendo que a Lei de Improbidade Administrativa, inclusive, regulamenta o acordo de não persecução cível, que nada mais é do que um pacto de não postular. Um exemplo de pacto de não postular que eu comentei com vocês. Não existe nenhum dispositivo do CPC de 2015, que é o artigo 190, esse artigo 190, não existe nenhum outro dispositivo do CPC de 2015 mais citado por leis subsequentes ao CPC. Leis posteriores ao CPC, que vão para o CPC, vão para o 190. Ora, por que vocês não veem isso muito nos julgados? Porque negócio processual não é para ter julgado sobre negócio processual. O negócio processual é feito e acabou. Eu faço um negócio para escolher o depositário é escolhido e acabou. Por que isso vai? Eu faço negócio para diminuir o prazo de citação, a citação é feita em 10 minutos em vez de 15, acabou. Não tem... a maior parte dos negócios, como se dá com a maior parte dos contratos, é cumprido. Se é cumprida, não tem disputa, não tem precedente. Então, você não vai encontrar na jurisprudência os negócios processuais. Você vai encontrar os negócios processuais nos contratos. Vai ver os termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Vai ver os instrumentos de confissão de dívida que são feitos agora. Vai ver os instrumentos bancários que são feitos agora. Vai ver os acordos de cotistas, os acordos de acionistas que são feitos agora. Vai encontrar ali vocês vão encontrar dezenas de exemplos de negócios processuais que estão sendo inseridos. Dezenas. Não há... A pandemia, meus caros, deve ter passado por isso também, mas eu nunca fiz tanto acordo em minha vida nos últimos 2 anos. Você pegar... Eu tenho 20 anos de advocacia, 24 anos de advocacia. Nos últimos 2 anos, foi o período que eu mais fiz acordo. Desde acordo com o Ministério Público, acordo de cotista, a acordo de casos individuais. Pelas mais variadas razões. Um dia, os sociólogos do processo vão estudar isso. As razões pelas quais se levou tanta gente a fazer acordo nesses 2 anos. Deve haver várias. Em nenhum desses instrumentos, não havia cláusula processual. Nenhum deles, o negócio processual ainda existia. Ou seja, em todos eles havia cláusula de negócios processuais. Todos, 100%. Não existe um termo de ajustamento de conduta hoje que não vem embutido com o negócio processual. Eu fui contratado no ano passado por um banco para rever a cédula de crédito bancário desse banco, só reorganizando a execução bancária. Eles me listaram 10, listaram vários problemas que eles tinham específicos, e a gente foi resolvendo esses problemas com cláusulas na própria CDA, na própria CDB. Então, na CCB, né, cédula de crédito bancário, na própria CCB. Então, esse tema está aí. E ele é extremamente aplicável em casos de família. Extremamente. Porque a consensualidade ela permeia as ações de família. E permeia também na definição das regras do jogo. Então, com isso, eu dividi exatamente os 20 minutos para cada tema. 7h40, e agora vão 20 minutos para a gente conversar. Professor Fred, nós já temos aqui uma inscrita, que é a Regina. Ela já se inscreveu aqui para fazer a pergunta. Regina, a palavra está com você. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite a todos.
Professor, é o seguinte, eu me deparei com um caso que é o seguinte, houve uma ação de busca e apreensão de menor, né, que um pai ajuizou contra uma mãe, e toda a celeuma do caso já estava vindo da violência doméstica. O pai estava afastado porque ele né, teve atos de agressão contra a mãe, e aí o que aconteceu? A mãe saiu de casa e levou os filhos, porque ela não podia mais continuar em casa. Nisso, ele entrou, então, com essa ação de busca e apreensão dos menores e o juiz concedeu, né? Então, agora, foi dada, então, a decisão, né, em que foi deferido esse pedido, e a dúvida é o seguinte, é possível entrar no agravo de instrumento com a tutela de evidência e trazer os fatos demonstrando toda a questão criminal que envolve né, o casal, com a questão da violência doméstica, trazendo todos esses tipos de prova para os autos? Vamos lá, você pode agravar? Pode. Evidentemente não tem problema. O agravo prevê tutela provisória dentro dele, ou seja, você pode pedir no agravo que o desembargador relator já lhe dê aquilo que você quer sem que haja a completude da cognição em grau recursal? Sim, pode. A previsão de tutela provisória no agravo, previsão genérica, é uma previsão de tutela provisória de urgência. De urgência. Portanto, você tem que demonstrar perigo. Mas você pode construir que a tutela provisória que você está pedindo ao relator no agravo deve seguir o mesmo padrão da tutela provisória geral. Você pode construir isso. Duro vai ser você encaixar no 311 isso nesse momento. Não vai ser fácil. Acho que vai ser muito mais fácil você falar em urgência do que em evidência. A situação da mulher vítima de violência doméstica é uma situação que faz supor o perigo, né? Então, a argumentação pela urgência, nesse caso, vai ser muito mais simples do que a argumentação pela simples evidência. Então, eu iria por aí. Inclusive, perguntaram aqui no chat como é que se pede tutela de evidência. Não, petição simples. Ou você já pede no bojo da própria inicial, embora não seja comum, não é frequente que se consiga tutela de evidência antes de ouvir o réu. O mais comum é que a tutela de evidência seja após ouvir o réu. Mas se você não pedir na inicial, você pode entrar com a petição simples e pedir, uma petição incidental. Alguém fez essa pergunta aí no chat que eu vi ao longo da aula. Porque, inclusive, professor, nas tutelas que eu mexo mais com a parte da violência doméstica e as ações que advêm aí né, da questão da violência. Então, no caso dos divórcios litigiosos, a gente tem pedido a tutela de evidência, né, demonstrando toda a questão, na petição inicial. Mas nesse caso que teve a busca e apreensão e foi deferido para o agressor, aí a gente se pegou assim, será que entra com essa tutela de evidência aí, demonstrando isso, antes, dentro do prazo do agravo do instrumento, e entrar com o agravo do instrumento também, entendeu? E tentar buscar de uma forma de tirar a criança do pai, né? Porque claro, ele tem condutas assim que não é possível. Então, entendi. é possível, né, a gente entrar. Sim, mas eu acho que fica mais fácil você argumentar pela urgência. Tá. Ok. É isso. Obrigada, professor. Nada. Bom, o João Paulo fez a pergunta, o professor já respondeu, e agora a doutora Carolina Sena. Está com a palavra, doutora Carolina. Boa noite, gente, todos e todas, professor Fred. Tudo bem? Tudo bom? Prazer conhecê-lo, ainda que virtualmente. Processo, assim, é meu segundo amor. O primeiro é direito de família e o processo é meu segundo. Parabéns pela comissão também, Helena. A gente está fazendo bastante evento desde o início da pandemia e esse evento realmente lotou bastante, porque o pessoal já estava meio cansado do mundo virtual, né? Mas esse evento está muito bacana. Parabéns. Pô, que bom.
Bom, a parte do negócio processual eu acho fascinante também. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi foi até o professor Rafael Calmon, que, salvo engano, eu vi o nome dele aqui na sala, que ele falou para a gente... Rafael Eu vi tá o nome dele, quer ver? Vamos ver aqui, mas estava Rafa, aparece aí, Rafa. Porra, e aparece aí. Liga aí a câmera. Porra, fiquei até constrangido com o Rafa aqui. Rafa tem um manual de família, de processo de família. Porra, conhece demais o assunto, juiz, estudioso do tema. Mas eu já falei com ele que ele abriu a câmera. Mandou uma mensagem aqui, professor. O Rafa falou que está aqui, mandou um abraço. Acho que deve tá tímido lá, tá ligado a câmera. Não, eu lembro quando a gente foi, o Rafael, a gente fez uma palestra, já tem o quê? Uns 4, 5 anos, né? Tem um tempão, ele falou de negócio e todo mundo assim, meio que impressionado com aquilo. Gente, que loucura. Mas eu acho um tema fascinante. Mas a pergunta que eu quero te fazer é sobre o divórcio por tutela de evidência, né? Eu até escrevi sobre o tema no nosso livrinho do IBDFAN, que é esse aqui que a gente lançou recentemente, e eu apresentei os argumentos contrários e favoráveis, citei o professor Rafael Calmon também, que ele é um dos contrários, e eu concluí pela possibilidade, sim, mas, claro, apresentando os argumentos contrários, que são também argumentos fortes, né? Argumentos que se sustentam. Mas a minha pergunta é a seguinte: a gente tem visto, principalmente aqui no TJ do Distrito Federal, quando é concedido o divórcio por tutela de evidência, já é decretado, já é julgado parcialmente o mérito, né? Isso porque a questão do caráter satisfativo que teria o divórcio, né? Porque decreto o divórcio, a gente já sai, a verbação a gente já leva no cartório, enfim. A minha pergunta é, se na sua opinião, esse é o caminho correto, a tutela de evidência com o julgamento parcial de mérito. Veja, eu já vi falar sobre isso. Acho estranho um julgamento de procedência liminar. Acho estranho. Eu acho que não tem necessidade de a gente construir uma procedência liminar, porque isso é uma subversão muito, muito grande, né? De você... do sistema. Eu não vejo necessidade. Se você tem tutela provisória, você resolve o problema provisoriamente, aquilo que para proteger os direitos daquela pessoa que está se divorciando, e houve a outra parte, ainda que você faça um contraditório mitigado, se houve a outra parte com prazo menor, acho desnecessário a gente construir isso, mas eu sei que muita gente defende. É uma espécie de, não tem nada a fazer mesmo, eu já julgo procedente. Na lógica, um pouco de uma lógica, aquilo que eu falei, e que o divórcio hoje em dia deveria ser uma coisa cartorial. O divórcio deveria ser cartorial. O cara vai lá e quase com um aplicativo, um app. Eu tenho um app com minha esposa, eu aperto o botão aqui de você. A intervenção judicial seria meramente chanceladora de uma manifestação de vontade feita licitamente. Mas Rafael levantou a mão aí. Deixa ele falar, que é especialista no assunto. Eu não sou especialista no assunto. Ei, Fred, está me ouvindo? Tudo bem? Estou lhe ouvindo, velho. Ei, Leonardo, tudo bem? Carol, e aí, pessoal do DF. Não, Fred, é só para te dar um abraço mesmo aqui, porque você pediu assim para eu me manifestar. Só que eu estou com uma pequena aqui agora, e a nossa neném, aí ela estava chorando aqui, não dava para eu botar ela aqui ao vivo, atrapalhar a sua aula, né? Aí eu falei com você no chat, acho que você não viu, falei com umas rolas também. O pessoal de Brasília é tudo fera brabíssima, conheço todos aí, Fred, ó, você está em ótimas mãos. Era só para isso mesmo. Por isso saudade de você, meu velho. Igualmente, por isso eu estou ligando minha câmera aqui, cara. Tá? Desculpa que eu estou com o neném aqui. Aí a mãe pegou aqui agora, mas um abraço para você. Um abraço e vá no FTPC no ano que vem, velho. Rafa. Na Patrícia também. Obrigado, Carol. Daqui uns dias a gente está em Brasília. Estou conversando com o Léo, organizando um evento. Falou? Massa. Fred, é isso, meu amigo. Obrigado aí pela Valeu, aula. Rafa. Só prestando atenção. Obrigado. Vou aproveitar aqui que o Rafa citou o nosso evento, dia 27, agora de abril, teremos um evento com o Rafa aqui presencial, viu? Então, a galera já coloca aí na agenda, em breve estaremos divulgando. Muito bom. Professor Fred, foi até bom o senhor falar sobre o FPPC, porque teve uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp, que foi o seguinte: como
como usar os enunciados do FPPC nos processos de família e se existe obrigação do judiciário na aplicação desses enunciados. A pergunta é como se formam os enunciados, é isso? Não, como que usa esses enunciados no processo de família? Sim, se utiliza? O FPPC ele é um conjunto de... Ele é uma comunidade, né, um movimento, enfim, que se reúne desde 2013 e são processualistas estudiosos do processo, que se reúnem para debater teses, e as teses só podem ser aprovadas por unanimidade, que é uma coisa curiosa, que é muita gente na sala, mas a gente consegue chegar a consensos mínimos. E de lá para cá, esses enunciados passaram a ter uma força persuasiva, né, muito grande. São argumentos, né? Você usa os enunciados do FPPC como argumento, como argumentação, para reforçar, para mostrar que aquele seu entendimento já foi encampado pela plenária do FPPC. E agora mesmo, hoje, eu até compartilhei um julgado de um tema muito complexo, que envolve agravo de instrumento contra decisões parciais de mérito, e um tema que o FPPC já havia votado desde 2017. Um tema muito complexo. Demorou 2 FPPCs para aprovar. O primeiro, a galera nem chegou a entender, teve objeção. Mas aí, no ano seguinte, conseguiu se aprovar. E saiu hoje a decisão de Nancy Andrighi. Ela citou o enunciado do fórum. Então, e isso já foi consagrado, anunciado tal, do FPPC. O STJ, inclusive, tem índice para enunciado do FPPC. NFPPC, é a sigla, quando o STJ cita enunciados do FPPC, que vários deles já foram citados. Então, é essa pegada. Inclusive, teve FPPC agora em Brasília, né? Tem 3 semanas ou 2 semanas? 3 semanas. 18 e 19. Foi 18 e 19, e já saiu a consolidação nova, né? Está rodando nas redes aí, está no meu perfil do academia.edu. E no ano que vem será o 12º FPPC, também em Brasília. E Mazola, que está aqui, vai ser relator de um dos grupos no ano que vem. Então, espero que vocês compareçam. Professor, tem mais uma pergunta aqui, a última, até por conta do adiantado da nossa hora, que é uma pergunta que eu vou fazer, mas ela não tem muito a ver aqui com o nosso tema central, mas é interessante. A pessoa mandou aqui pedindo para o seguinte: por favor, peça ao professor Fred Didier para comentar a decisão em tese de repetitivo do STJ com relação aos honorários, sucumbência. Rapaz, realmente é mais um assunto aleatório, né? Essa tese que o STJ defendeu é a tese que eu particularmente estava defendendo num caso. Para mim foi muito bom como advogado, porque eu tinha perdido no TJ da Bahia e aí entrou com a recurso especial que deve ser provido monocraticamente agora. A coisa vai ser... Na verdade, já até foi provido monocraticamente. Então, eu acho que... Veja bem, eu participei da redação do artigo 85 do CPC. Eu estava dentro do código e a gente teve que... Foram 2 anos negociando o artigo 85 do CPC. E não é por acaso que ele tem 19 parágrafos. Aprendam uma coisa: quanto mais parágrafo tem um artigo, significa mais negociação sobre ele. Porque cada parágrafo é um ajuste que foi feito de negociação. Tem que botar isso, tem que botar aquilo. Então, os parágrafos foram ali se sucedendo como resultado de uma ampla negociação com o poder público e com a advocacia. E o parágrafo 8º do artigo 85, que é a base dessa tese, desse repetitivo, foi muito claro no sentido de que o juízo de equidade é para os casos em que os honorários seriam poucos, e não para os casos em que os honorários seriam muitos. A redação, inclusive, do parágrafo 8º, ele é uma redação... assim, vou ler aqui para vocês. A ideia era que fosse algo bem claro, né? Nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, ou seja, quando o valor for irrisório ou muito baixo. Por quê? Para os honorários não serem baixos. A discussão, o STJ, houve um ministro do STJ que dizia que onde se lê baixo, lê-se alto. Não dá. Tudo tem limite de interpretação. A gente até defende a interpretação mais criativa. Agora, onde tem baixo, você lê alto, não dá. E o propósito foi exatamente esse. Então, eu sei a história do dispositivo. Estranhava o modo como ele estava sendo interpretado por parte dos tribunais. Então, o STJ fez agora, está na linha do que a gente sempre defendeu. Bom, professor Fred, muito obrigada. Para todos nós aqui foi uma honra. Não temos aqui mais nenhuma inscrição e as perguntas aqui também, né, já se encerraram. Vou passar a palavra para o senhor para as considerações finais e depois a gente marca novamente mais algum evento para falar de algum outro tema que o pessoal do IBDFAN tenha interesse. Maravilha. Agradecer mais uma vez ao IBDFAN. Eu sou associado do IBDFAN há muitos anos. Gosto muito do Instituto, gosto das pessoas do Instituto. Então, é sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado e boa noite a todo mundo. Doutor Leonardo. Obrigado, professor. Obrigado pela presença. Meu amigo, estou tentando trazer o Rafael para o DF. Ele não sabe ainda, mas estou tentando negociar lá com a Flávia para liberar a transferência do Rafael Comum para o DF. É um grande parceiro nosso, sempre atende o nosso pedido, sempre está participando ele, a Patrícia também, sua esposa. Queria agradecer a presença dos colegas do IBDFAN, do IBDFAN DF, de outros IBDFANs aqui, que eu vi alguns colegas de outros estados. Muito obrigado. E, professor, em breve faremos um evento aqui presencial e pode ter certeza que o senhor vai fazer parte dos nossos convidados, viu? Muito obrigado. Vamos ver se eu consigo ir. Não é muito fácil, mas o mundo mudou muito, né? Agora, para evento presencial... Vou aproveitar alguma janela que o senhor tiver vindo para Brasília, vou aproveitar igual eu fiz com o Rafael. Rafael vai vir lançar o livro dia 26, eu falei, Rafael, dia 27 você vai estar aqui, então aí surgiu essa oportunidade. Então, quando o senhor estiver por aqui, eu vou aproveitar, já vou pegar uma horinha do senhor aí para fazer um evento nosso aí. Beleza. Valeu, galera. Obrigado, pessoal. Boa noite. Abraço forte. Até mais. Basolinha, beijo, meu querido. Tchau. Boa noite. Até logo. Boa noite.